Mas uma coisa que aconteceu ao longo deste mês de abril, o FBI lá nos Estados Unidos, né, parece que está espionando algumas igrejas. Né? O que eles querem lá? Vemos aqui. FBI procurou desenvolver fontes em igrejas católicas para combater o terrorismo doméstico. Mostram documentos. Interessante isto. É dito que o FBI recentemente procurou desenvolver fontes dentro de igrejas cristãs e dioceses católicas como parte de um esforço para combater o terrorismo doméstico. Nós vemos que documentos internos obtidos no mês passado pelo presidente do Comitê Judiciário da Câmara mostraram que o FBI planejava usar igrejas como novos caminhos para armadilhas e desenvolvimento de fontes. Eu pergunto, irmão Faisal, o que o FBI tem a ver com as igrejas? É algo estranho isto, não acha? Muito estranho. Polícia com a igreja? Sim. Não vejo nenhuma relação. Sim. Vemos aqui. Em um outro exemplo, a agência citou o desejo de sensibilizar as congregações religiosas para os sinais de alerta da radicalização e recrutar sua ajuda para servir como armadilhas de atividades suspeitas. O que eles estão fazendo nas igrejas é procurar conter a radicalização. O que é radicalização? São ideias contrárias às ideias das massas. Da maioria. Da maioria. Então, pelos vistos, o FBI está espionando essas igrejas, né, como armadilha para encontrar, né, atividades suspeitas. Ou seja, atividades que eles consideram como radicais, grupos radicais. Veja também aqui é dito que os americanos frequentam a igreja para adorar e se congregar para o seu aperfeiçoamento espiritual e pessoal. Eles devem ser livres para exercer seus direitos fundamentais da primeira emenda, sem se preocupar que o FBI possa ter plantado as chamadas fontes de armadilhas ou outros informantes em suas casas de culto. Eles têm razão, não têm? Sim. Nós não iremos à igreja, não vamos à igreja para sermos espionados. Isso é algo muito estranho que está acontecendo no FBI. Agora, mais uma coisa super interessante que aconteceu neste mês de abril é a descoberta de quê? De um capítulo de um novo capítulo no Vaticano. Interessante. Falamos sobre isso. Seria uma nova Bíblia? Bem, é um capítulo novo que eles encontraram lá, mas já é algo muito suspeito, algo muito interessante. Vemos que irmão Faisal pode ler. Capítulo da Bíblia há muito perdido é descoberto. Irmão Faisal, eu pergunto, será que Deus esperaria esses séculos, esses milênios todos para trazer um novo capítulo com novas revelações? Eu acho que não, porque seria um capítulo com informações muito importantes ao longo da história cristã. Sim, Por que só agora essa nova verdade tem que surgir? Eu penso que é um problema aqui. Sim. Esse capítulo já devia ser de conhecimento de toda a humanidade, já há um bom tempo atrás. Porque se for um capítulo com uma verdade relevante, é importante que os outros também saibam disso. Ok. Muito interessante isto. Nós vemos. Ok, vamos continuar. Capítulo da Bíblia nunca antes visto, descoberto usando luz ultravioleta. Isto foi encontrado no Vaticano. Um capítulo nunca antes visto, mas nós iremos ver mais à frente que este é, na verdade, conforme eles dizem, o capítulo de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Mas vem com mais detalhes. É dito que segredo sem preço. Interessante, irmão. Segredo sem preço. Novo capítulo da Bíblia, contendo versículos ocultos, é descoberto por cientistas depois de ter sido apagado por um escriba há 1500 anos. Interessante. Esse escriba há 1500 anos apagou esse verso da Bíblia. E a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 22, que quem ocultar alguma parte da Bíblia vai ter problemas com Deus. Mas é interessante. Mas será mesmo que isto é verdade, irmão Faisal? Será mesmo que é verdade? Nós veremos que os cientistas encontraram um capítulo oculto. E é dito que a seção perdida representa uma das primeiras traduções dos evangelhos. Então, se é uma das primeiras traduções dos evangelhos, irmão Faisal, significa que é muito importante. Pode entrar em contradição com o quê?
Com outra parte da com o Bíblia. texto que nós temos agora, certo? Porque é uma das primeiras traduções. Pode trazer novas informações, até que eles dizem que é algo oculto, né? Um capítulo oculto. Veja, o novo texto compreende partes de Mateus, capítulo 11 e também capítulo 12 no Novo Testamento, dando o quê? Mais detalhes do que o texto padrão do Evangelho de hoje. Então, isto que foi descoberto no Vaticano vem para trazer mais detalhes do que a Bíblia que nós temos hoje. Irmão Faisal, o capítulo 12 de Mateus começa falando sobre o que mesmo? Fala sobre Jesus como Senhor do Sábado. Senhor do Sábado. Interessante, não acha? É, muito Porque interessante. que exatamente o capítulo de Mateus, o capítulo de Mateus 12, que fala sobre Jesus como Senhor do Sábado, é que aparece agora no contexto dos eventos finais em que estamos vivendo, né? Aparece agora como um capítulo oculto com novos detalhes para a humanidade. Então vemos aqui a descoberta de um capítulo oculto. Estão falando a mesma coisa, né? Escrito há 1500 anos, é fascinante e pode fornecer informações importantes sobre as primeiras traduções do texto religioso, dizem especialistas. Bem, eu acho que nós estamos vendo aqui uma tentativa de alterar a palavra de Deus, irmão Faisal. Uma tentativa de alterar a palavra de Deus. Mas foi essa estratégia que o poder papal usou para convencer as pessoas sobre a guarda dominical. Lembra quando, lá nos tempos passados, existia um povo que era fiel à palavra de Deus, Sim, que dizia, sim. nós iremos seguir a palavra de Deus, E só a palavra de guardavam o sábado bíblico, o sétimo dia da semana. O papado foi ter com esse grupo. Vocês devem guardar o domingo. Eles disseram, não, nós não iremos guardar o domingo, porque o sábado é bíblico. O que o Vaticano, o que o poder papal fez? Forjou alguns documentos para convencer essas pessoas de que o domingo, de que os apóstolos guardaram o domingo. Sim. Sim. O que não era verdade. O que não era verdade. E não é verdade continua sendo hoje. Sim. Nós vemos no livro Grande Conflito, página 576, ainda assim, a ausência de autoridade bíblica para a guarda dominical não causou pequeno embaraço à Igreja Católica Romana. O povo questionou o direito de seus mestres de deixar de lado a declaração positiva de Jeová, dizendo: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas para suprir a falta de testemunho bíblico, outros expedientes foram necessários. O que a igreja fez? Um zeloso defensor do domingo, que por volta do final do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, foi resistido por testemunhas fiéis da verdade. O que ele fez? Ele trouxe consigo um panfleto, um pergaminho, um documento que pretendia ser do próprio Deus, que continha a ordem necessária para a observância do domingo, com terríveis ameaças para terrorizar os desobedientes. Mas ele inventou isto. Continua a citação. Este precioso documento, tão falsificado como a instituição que sustentava, terá caído do céu e sido encontrado em Jerusalém, sobre o altar de São Simeão, no Gólgota. Mas tudo isso era uma mentira, era uma invenção. Sabe, irmão Faisal, para todos os irmãos que estão nos assistindo também, a besta do mar, o poder papal, já usou muitas artimanhas para o seu domínio. Nós vimos que, não só neste caso de inventar esse pergaminho para a guarda do domingo, nós vimos também a questão de... Eles disseram certa vez que a escada de Pilatos foi miraculosamente levada de Jerusalém para Roma. Sim. E muitos cristãos iam lá subir na escada de Pilatos e obter perdão dos seus pecados. Mas isso era uma falsificação. Isso não tem lógica. A autoridade monetária da moeda digital, que é o DCMA, lança uma moeda digital do Banco Central Internacional. Nós sabemos que os países do mundo estão se preparando para introduzir o quê? Moeda digital do Banco Central de cada nação, de cada país. O Brasil está aí preparando, Moçambique está preparando, o Catar está preparando, o Reino Unido está preparando, os Estados Unidos estão preparando, Jamaica está preparando, Nigéria está preparando, África do Sul está preparando. Mas agora nós estamos vendo uma moeda digital do Banco Central Internacional. Lemos: hoje, nas reuniões da primavera de 2023 do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a autoridade monetária da moeda digital
anunciou o lançamento oficial de uma moeda digital do Banco Central Internacional, que fortalece a soberania monetária dos bancos centrais e cumpre as recentes recomendações de política de criptoativos propostas pelo FMI. Agora, irmão Faisal, algo interessante é que o FMI nos diz claramente que essas moedas digitais serão programáveis. De que forma? Programáveis. Não será qualquer pessoa que vai usar e não será para qualquer tipo de ação. Isto está claro, o próprio FMI fala sobre isto. Agora, nós vemos aqui, por exemplo, as moedas digitais do Banco Central permitiriam que os governos controlassem o que as pessoas gastam com seu dinheiro. Quem falou isto? Um funcionário do próprio FMI, o vice-presidente. Portanto, isto não é tão bonito assim como nós imaginamos. Vemos, o FMI lança nova moeda global conhecida como Unidade Monetária Universal para transformar a economia mundial. É dito que, como indica o comunicado de imprensa citado acima, esta nova moeda monetária universal foi criada pela Autoridade Monetária da Moeda Digital. Agora, o que eu vejo nisto, irmão Faisal, é uma tentativa de impulsionar as moedas dos bancos centrais, as moedas digitais dos bancos centrais em cada país. Exatamente o que nós estamos vendo. Agora, percebe, irmão Faisal, que pouco a pouco, em alguns países do mundo, as caixas eletrônicas, os ATMs, como nós falamos aqui em Moçambique, lentamente estão evaporando. Qual é o objetivo com isto? É levar a sociedade toda a aderir ao quê? Aos sistemas digitais. Nós vemos, por exemplo, se você está lutando para encontrar uma caixa eletrônica, você não está sozinho. Várias partes do mundo estão fazendo isto. Agora, vemos também, só para ganharmos o nosso tempo, stakeholders examinam benefícios da infraestrutura pública digital em reunião do FMI. Agora, irmão Faisal, o que nós estamos vendo é uma tentativa do FMI, do Banco Mundial, de que toda pessoa da raça humana, toda pessoa do mundo tem acesso ao quê? A uma conta bancária, tem acesso a um celular, tem acesso também a uma identidade digital. Ok. Todo mundo tem que estar dentro disto. Mas será que há condições para que toda a humanidade... Sim, irmão Faisal. Nós estamos vendo que pouco a pouco os celulares, smartphones, estão ficando mais baratos. Em algumas partes daqui de Moçambique, por exemplo, está se usando muito Emola, Sim. M-Pesa, sistemas que vão facilitando o quê? A vida das pessoas. O objetivo é que todo mundo tenha isto. Agora, eu quero vos mostrar um pequeno vídeo, depois o irmão Faisal vai continuar com seu fio de pensamento, que mostra claramente que é isso que eles querem, que toda a raça humana tenha essas três ferramentas. Um smartphone, uma conta bancária e uma identidade digital. E a pergunta é, para que eles querem isso? Vemos. I think if you think what are the tools of the new world, everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone. Okay. Then anything can be done. Everything else is built on that. Se você pensar quais são as ferramentas do novo mundo, todo mundo deveria ter uma identidade digital, todo mundo deveria ter uma conta bancária, todo mundo deveria ter um smartphone. Então, tudo pode ser feito. Tudo o resto é construído. Because we were talking about this before we came onto the panel. The three basic things: a smartphone, a bank account, and a digital ID. Yes. That's where every nation. In India, Estávamos conversando sobre isso antes de sairmos do painel. As três coisas básicas: um smartphone, uma conta bancária e uma identidade digital. Isso é tudo necessário. it's been named by the Prime Minister the JAM Trinity. Jandan, which is the bank account, Aadhaar, the ID, and mobile. That shouldn't cost that much. Nothing. Na Índia foi nomeado pelo primeiro-ministro Jandan Trinity. Jandan, que é conta bancária, Aadhaar, que é a identidade digital, e o celular. Não deve custar muito. O que achou o irmão Faisal? Uau. Interessante. É muito interessante. Todo mundo tem o quê? Essas três ferramentas. E a entrevistadora fez questão de sublinhar isso, para que as pessoas compreendessem muito bem. Parece que a ideia é acabar com o papel, com este método tradicional de... Claramente. Agora é usar Tudo o... digital. E aí que entra a questão. Sendo digital é muito fácil, né, Controlar eles as terem pessoas. controle Exatamente. de tudo o que acontece na economia. Agora, eles nessa reunião enfatizaram a importância dos sistemas de identificação digital. E bem como
fatores como a internet, que a internet esteja acessível Para para todos. Seja no campo, na cidade, que todo mundo tenha acesso à internet, que pode melhorar a conectividade digital. Para quê? Para que, seja comprando, seja vendendo, você use o quê? A internet. É esse o objetivo. Nós vimos que Moçambique, por exemplo, vai introduzir reconhecimento facial e impressão digital no registro de cartões SIM. Isto é de 22 de abril de 2023. Uau, Moçambique já está nesse processo. Está nesse processo. Claro que aqui eles estão falando sobre cartões SIM, cartões celular, mas eu acredito que essa mesma tecnologia pode se espalhar para muitos outros setores. Dados biométricos, nomeadamente reconhecimento facial, impressão digital e o registro dos telemóveis serão uma das novas normas a serem observadas pelos operadores de telecomunicações em Moçambique no registro de cartões SIM. Então percebe, irmão Faisal, que agora começa como Cartões SIM, cartões SIM. mas depois vai... Pouco a pouco eles vão introduzindo talvez outras medidas, né? Mas vocês percebem aí a questão do reconhecimento facial e impressão digital. Né? Isto é algo que está se espalhando pelo mundo todo. Vimos também nos Estados Unidos da América, Sim. né? A questão da identidade digital, pouco a pouco. Queridos, isto não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência, irmão Faisal, que todos esses países de repente adotem isto ao mesmo tempo. Algo está por trás disso. Sim, eu acredito. Nós vemos. Projeto de lei de identidade digital dos Estados Unidos passa para o Senado. Agora está sendo debatido no Senado, no Senado americano. Quer dizer, para que isso vá até ao Senado, é porque é algo... É algo sério, é algo urgente. Sistema de identificação digital dos Estados Unidos segue para debate no Senado. Queridos, o que nós estamos mostrando são notícias de abril. Atuais. São coisas que estão acontecendo agora, como os eventos finais estão sendo rápidos. Será que eles serão mais rápidos que a nossa preparação? Eu acho Esperamos que não. Devemos ser mais rápidos. Sim. Isso não pode... Correndo para os braços de Jesus. É verdade. Né? Para estarmos Sim. prontos para o que virá. Amém. Agora, veja também, União Europeia se aproxima de uma carteira de identidade digital para os europeus. Irmão Faisal, isto é coincidência? Não. Eu vejo que isso está afetando... Quer dizer, está abrangindo todo mundo, pouco a pouco. Isto não pode ser coincidência. Uau. Né? Não pode ser o fato de essas nações implementarem isto ao mesmo tempo. A China começou isso já há algum tempo e nós estamos vendo as consequências disso. Sim. Agora está se espalhando pelo mundo todo. Mas Isto não pode ser normal. por que esta modalidade? Qual é a ideia de se acabar com... Identidade digital, sim. sim. Por que acabar com o dinheiro físico neste Sim, caso? a questão é, irmão Faisal, quanto mais digitalizado for, conforme falamos há bocado, a questão de que todo ser humano, em todas as partes do mundo, deve ter as 3 coisas básicas. Quais são? Telefone celular, uma conta bancária e identidade digital. Sim. O objetivo é que todos adiram a isto. Né? Lembra do rei Jeú? Gosto muito de falar dele, o rei Jeú. Sim. Como é que ele queria matar os profetas de Baal? Ele trouxe deu a informação. Digam aos profetas de Baal que eu estou dando uma festa no templo. Sim. Que nenhum dos profetas de Baal fique de fora da festa. Todos vieram. Quando todos estavam lá dentro, ele mandou trancar as portas e disse: não deixem nenhum profeta escapar. Todos eles foram mortos. Talvez seja isso que nós estejamos vendo agora. Foi uma emboscada Sim. já. Que todos entrem no sistema, E né? não haverá Parecer algo saída. bonito e Não já haverá é difícil sair. Ok. E entra aí Apocalipse capítulo 13. Ninguém vai poder comprar ou vender, a menos que Tem a marca da besta. tenha a marca da besta. Outra coisa, irmão Faisal, que vimos acontecer neste mês, né? A imortalidade até 2030. Os homens estão procurando chegar à imortalidade em 2030. Muita Uau. coisa preparada para 2030. Interessante, né? Imortalidade Quando até 2030 vai nos revelar muitas coisas interessantes. Agora, é possível que o homem atinja essa imortalidade? De que forma? Como será Sim, isso possível? porque a Bíblia nos diz, né? Os vivos sabem que hão de morrer. Sim. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de... Morrer. Nós sabemos, se Jesus não voltar nos nossos dias, nós iremos Morrer. morrer. Vamos morrer, sim. Agora, que ideia é essa de imortalidade? Não é uma ideia diabólica? Eu acho Pois que foi sim. o próprio Satanás quem disse primeiro lá a Eva. Certamente Exatamente. Isso não nos morereis. leva a gente, sim. Sim. Porque nós, pela Bíblia, lendo 1 Coríntios 15, vemos que a imortalidade será dada por Deus. Exatamente. Agora,
E para que isso aconteça, Cristo primeiro deve voltar à Terra. Exatamente. Agora, em 2030, que se o homem simplesmente vai tornar-se imortal e Cristo não tendo voltado, o que estará por trás disso? Yeah. Interessante. Vamos ver aqui. Humanos alcançarão a imortalidade em 7 anos, diz futurista. Uau! Esse homem... Yeah. Mas irmão Faisal, já parou para pensar que este é um desafio ao plano da salvação? É verdade. Porque se iremos atingir a imortalidade, significa que não seremos mais pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Sim. Então, se não somos mais pecadores, o sacrifício de Cristo na cruz Torna-se nulo. não serve para mais nada. Né? Isto é terrível. E se nos tornarmos imortais em 7 anos, estarei aqui a se colocar uma data para a vinda de Cristo. Ou seja, Isto não tem nada a ver com a vinda de Cristo, irmão Faisal. Exatamente. Não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Sim. Né? Sim, continua. Ok. Então, porque se eles, talvez seja esse o pensamento deles. Até Exatamente. 2030, Jesus né, poderá ter vindo. Mas ok. Yeah, mas não é, é noutra perspectiva. Ok. Eles aqui não estão falando nada de Cristo. Está-se a abrir um caminho para um grande engano. Ou seja, para eles a esperança da vida eterna não está em Jesus. Está nos esforços humanos. Okay. Na verdade, estariam construindo uma torre de Babel. Né? Assim como vimos no passado. Sim. Buscando o quê? Vida longe de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os meus amigos que estão acompanhando. A vida eterna encontra-se somente em Deus. Em Jesus, em Jesus Cristo. Diz o livro de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele cresce não mora, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. João Amém. 17, verso 3, diz o quê? A vida eterna é que te conheçam o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida está em Jesus. Sim. Mas eles procuram vida eterna longe de Jesus. Eu pergunto, Satanás tem capacidade de dar vida eterna? Não, Satanás não tem. É uma criatura. É uma criatura. E ainda então, o que nós podemos ver nos próximos anos, se de fato isso acontecer, são demônios circulando por aí, né? Cientistas que talvez morreram, mas que as suas imagens aparecem como se estivessem vivos. Isso seria espiritismo. Isso lembra-me o caso do rei Saul, quando foi em busca daquela necromante. Não é? Ela apareceu e falou como fosse o próprio Samuel. Exatamente. Então, mas irmão Faisal, sim. Exatamente. Ellen White escreve que os 2 grandes enganos nos últimos dias são a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Então, não nos surpreende este engano agora, nesta altura dos acontecimentos. Isto, de certa forma, é a imortalidade da alma. Sim. Estamos aqui a ver um cumprimento daquilo que foi profetizado. Sim. Então, estes são 2 grandes enganos que Satanás 2 grandes enganos. usaria e já está usando hoje. Já está usando a imortalidade da alma. Agora, vemos aqui que ex-engenheiro do Google diz que os humanos alcançarão a imortalidade em 7 anos. Isto é possível? Isso é uma afirmação. Isto é uma afirmação. Não é uma pergunta. Eles estão dizendo. Isto é triste. É dito muito, muito triste. E agora estamos aprendendo que os humanos podem alcançar a imortalidade até o ano de 2030. Uau! Queridos, não há vida longe de Jesus. Isto é um engano. Nós vemos que esse homem acredita que os nanobots são o futuro da medicina. Que eles serão capazes de reparar nossos corpos em um nível celular, fazer cirurgias, tornando-nos imunes a doenças e ao envelhecimento e, eventualmente, à morte. Talvez a doença podem conseguir, apesar de que é um resultado do pecado, ao envelhecimento, porque é um resultado do pecado, mas a morte, isto é impossível. Né? Nós vemos que ele também acredita que os humanos podem carregar sua consciência no formato digital, alcançando a imortalidade. Isto é espiritismo. Um puro espiritismo ou impuro espiritismo, como queiramos. Ele ainda diz que seremos capazes de superar as doenças e o envelhecimento. Isto você pode recriar o quê? O nosso pensamento e prolongar nossas vidas indefinidamente. Irmão Faisal, isto é possível? Não. Isto não é possível. Isto é um engano terrível. É contra aquilo que são os princípios bíblicos. E eu vou dizer que este é um engano diabólico do diabo, né? Ok. Um engano diabólico do diabo. Ok, irmão Faisal, passamos para a questão da Suprema Corte agora e o caso dominical.
Algo super interessante aconteceu este mês, lá nos Estados Unidos da América. O caso do Gerald Groff, que está agitando a América com a questão do descanso dominical. Sim. Só para lembrar, vemos aqui Supremo Tribunal, que é a Suprema Corte, parece pronto para expandir o direito dos trabalhadores à folga para observância religiosa. Vemos que o mesmo caso, que é o próximo caso da Suprema Corte, sobre liberdades religiosas, atrai apoio multirreligioso. Nós vimos aí judeus participando, diferentes religiões se envolvendo nesta questão. Por quê? Porque o homem Gerald Groff recusou-se a trabalhar no domingo. Sim. Ele foi demitido. Ele processou a empresa num dos tribunais locais de sua cidade. Né? O tribunal não aceitou, mas a Suprema Corte considerou este caso. Chamaram ele para a Suprema Corte para debater o assunto. E muitos estão aproveitando, muitas religiões, muitos grupos estão aproveitando este caso, né, como uma oportunidade para ter-se um dia de descanso para todos os trabalhadores. E o que tudo indica, esse dia será o domingo. Claro, porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos já têm um histórico da Blue Law. A Blue Law, a lei azul, né, que proíbe atividades seculares aos domingos. Eles estão mais perto de introduzir o que é uma Blue Law novamente nesta questão. E isto, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, é muito semelhante ao cenário de 1888. Isso parece brincadeira, mas é muito sério. 1888. Já parou. Ellen White escreve muito no livro Eventos Finais, o Grande Conflito, que em 1888, né, estava para começar uma crise dominical, mas Deus não permitiu, porque ainda não era o tempo e uma obra precisava ser feita. O mesmo cenário estamos vendo agora. Será que Deus vai permitir, irmão Faisal? Não sabemos. Agora vemos. Os grupos religiosos veem o caso Groff como uma oportunidade para redefinir o padrão. Que padrão eles querem redefinir, irmão Faisal? Será restaurar a América aos velhos princípios da Blue Law? Pode ser. Ainda assim, o caso do Groff também recebeu oposição de outros grupos. Porque existem grupos que sabem o que isto significa. Há pessoas atentas na América que sabem que isto pode levar a consequências terríveis. Vemos, grupos de judeus ortodoxos juntam-se ao caso de cristãos evangélicos na Suprema Corte. Judeus estão aí. Por que os judeus estão protestando essa questão? Porque sabem que podem se dar mal com isto. Judeus sabem disso. Então, por causa... Os judeus guardam o sábado. Exatamente. Sim. Vemos também, a União Ortodoxa juntou-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que judeus ortodoxos e adventistas estão protestando este caso? Porque sabem muito bem. É devido à santificação do sábado. O dia do Senhor. Sim. Sabem muito bem que isto, né, nos leva ao cenário de 1888, que quase acabou, né, com a barreira Igreja-Estado, que quase trouxe o quê? Uma Blue Law nos Estados Unidos da América. E eles tentam impedir isso. Sim, tentam impedir. Vemos. Seu empregador deve acomodar sua observância do Shabbat. Veja aí o subtítulo, irmão Faisal, e todos aqueles que estão nos acompanhando em casa. É dito que a decisão de Groff ou de Joy terá um impacto significativo sobre os judeus americanos e outras minorias religiosas que exigem a adaptação de suas práticas religiosas. Por que os judeus? Porque eles guardam o sábado. Está aqui. Esta é a questão que a Suprema Corte dos Estados Unidos debateu em seu mais recente caso de grande sucesso Igreja-Estado. O que nós estamos vendo na América agora é uma tentativa de união Igreja e Estado. E o Espírito de Profecia nos diz que da Igreja e Estado vem o quê? A implementação da imagem da besta. Quando a América, que parece cordeiro, vai falar como dragão, portando-se, imitando os princípios da primeira besta Roma papal. Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, começando o verso 11. Aqui é dito que a resposta provavelmente terá um impacto significativo sobre os judeus americanos e outras minorias. Minorias. Porque elas observam o quê? O sábado, sétimo dia da semana. Como é que serão vistos esses que... Como é que serão vistos? Guardam na sua observância. Na sua observância. É interessante, irmão Faisal, que no contexto disto que está acontecendo na América, né, da iminente possível lei dominical, anexando isso com os sistemas digitais, parece mesmo que o cenário do Apocalipse 13 está montado. Porque nós vemos o quê? Uma lei dominical vindo
e vemos sistemas, Digitais. sim, que podem saber, né, te Podem- excluir exatamente, da sociedade exato. se você não se adequar a... Exatamente. Podem ter os seus dados. Sim, Conhecem-te, né? Devido à sua Exatamente. identidade digital. exatamente. Então, tem como controlar-te. Controlar a pessoa. Uau. Agora veja, irmão Faisal, que este assunto aqui, como eu disse, remonta já a alguns séculos. Esse conflito sobre trabalhar no domingo na América. Sim. Nós vemos que em 1809, este homem que era um presbiteriano teve que deixar sua igreja, né, porque os serviços obrigatórios do domingo conflitavam com suas responsabilidades de trabalho postal. Né? Isto já aconteceu antes, assim, repetindo. Agora veja, o que aconteceu naquele tempo. Ativistas políticos, ávidos por uma oportunidade de resolver a relação entre política e religião na nova nação, aproveitaram a situação desse homem como um catalisador para lançar uma luta para proibir o correio de domingo. Uau. A mesma situação estamos vendo agora. Será que eles vão aproveitar isto para trazer de volta um domingo fechado na América? Quer dizer, aqui vemos que não é simplesmente os cristãos quererem o domingo como dia para descansar. Também os trabalhadores, desejam descansar nesse domingo. Exatamente. Aí que entra a questão. Porque nem todos são cristãos na América. Mas Mas o fato de você ter que descansar no domingo é um benefício. significa sobrecarregar aqueles que não são cristãos, porque eles terão que trabalhar no seu lugar. Então, esses que não terão que trabalhar no seu lugar vão se sentir sobrecarregados, obviamente. Então, o protesto é este. Por que esses devem descansar e nós não? Vamos descansar todos. Agora veja. Esses homens que trabalharam lá naquele tempo para trazer essa proibição de domingo, Sim. enfrentaram republicanos que apoiavam a separação entre igreja e Estado. Mas hoje em dia, amado irmão Faisal, são os republicanos, e este não é nenhum apartheid político, não, são os republicanos hoje na América que estão trabalhando muito para unir igreja e Estado. Se nós falarmos sobre os grandes políticos religiosos, são eles que estão empurrando essa questão, É verdade, é verdade. ao mesmo tempo em que tinham outro motivo para apoiar o Correio. Então, esses republicanos, né, impediram que este projeto acontecesse lá em 1888. Não só. Os peticionários do Correio anti-domingo e os políticos queriam exercer livremente seu direito de observar o sábado no domingo, sem conflitos de trabalho. Percebem? Os defensores do Correio de domingo, por outro lado, queriam proteger os americanos do estabelecimento do cristianismo como religião nacional. Então, irmão Faisal, aqui há um duelo. Sim, irmão Neso. Aqueles que queriam trazer o domingo como um dia fechado e aqueles que estavam procurando impedir isto de acontecer, porque sabiam que isto traria o quê? O cristianismo como religião oficial da América. Sim. O que nem todos estão a favor. Seria uma... Como posso dizer? Seria uma união igreja-estado. E esse grupo que estava se opondo a isso queria impedir isto de acontecer. Vemos. Em 1888, tal ativismo levou a um projeto de lei no Congresso que propunha encerrar todas as atividades federais aos domingos. Percebem? Percebe? Pouco a pouco, eles foram trabalhando até que em 1888 queriam já fechar o domingo por lei. Mas agora, as minorias religiosas, assim como os judeus estão fazendo agora, Sim. especialmente quem? Os adventistas. Os adventistas do sétimo dia. Mobilizaram-se para derrotar essa lei. É o que Ellen White fala no livro Grande Conflito. No livro Eventos Finais também fala que o povo adventista tinha que se mobilizar, orar para derrotar a lei dominical que estava vindo naquele tempo. Agora, passado esse tempo, a política da questão mudou quando uma aliança entre nacionalistas cristãos que queriam tornar os Estados Unidos cristãos e o trabalho organizado começou a se unir. Houve uma união, irmão Faisal, entre o quê? Nacionalistas cristãos são aqueles que buscam transformar a América num país cristão. Junto com quem? Com os sindicatos trabalhistas. Eles se uniram agora para trazer de volta aquela lei que não foi aprovada, porque os adventistas também oraram para impedi-la. A lei dominical. A lei dominical, naquele tempo. Sim. Agora, vemos aqui os fanáticos religiosos. De novo,
O atual caso religioso da Suprema Corte remonta a uma briga do século XIX sobre o Correio de Domingo. Irmão Faisal, estamos voltando ao cenário do século XIX, ao cenário de 1888. Isso é muito sério. Muito E sério. se Deus não permitiu que a lei dominical fosse implementada naquele tempo, porque a obra ainda não havia sido terminada, será que no nosso contexto atual, onde vemos moeda digital, onde vemos... Irmão Faisal, uma pergunta curiosa. Será que naquele tempo de 1888, a lei dominical saindo, teria muito impacto como nos dias de hoje? Ora, lá não havia moeda digital. Sim. Agora tem moeda digital. Sim. Lá não havia identidade digital. Agora Existe. tem identidade digital. Lá não havia controle, câmeras, mas Sim. agora tem. Existem essas tem coisas. tudo isso. Sim. Então me parece que o cenário está mais montado agora para uma lei dominical do que em 1880. Porque vemos também que estes Sim. movimentos, este movimento dominical vai se intensificando. Exatamente. Vimos aí que são vários grupos que estão defendendo isso. Alguns têm a ver com política, outros querem defender o ambiente. Quer dizer, são vários grupos diferentes. São vários movimentos, mas com um Exatamente. objetivo Único, único. exatamente. Existe a frente climática, Uhum, que o objetivo será, no final, o domingo. uhum. Existe a frente trabalhista. Vamos parar no domingo para você ter o dia com a sua família. E Exatamente. temos a frente moral. Aqueles que vêm. Para melhorarmos a moralidade na América, precisamos incutir na mente do povo a santidade dos 10 mandamentos. São homens que falam com firmeza. Sim. Uau. Então percebe, são muitas frentes. E um dia elas vão se encontrar nessa questão. Veja, combinações religiosas extensas para atingir um objetivo político são, na opinião do comitê, sempre perigosas. Todo despotismo religioso começa por combinação e influência. Então há uma combinação na América, há uma influência entre o setor do trabalho, o setor religioso, o setor climático. Esta combinação está criando uma influência. E quando essa influência começa a operar sobre as instituições políticas de um país, o poder civil logo se curva sob ela. Não é isso que a profecia nos diz, irmão Faisal, em Apocalipse capítulo 13, que a América, que parece cordeiro, parece uma nação cristã, vai portar-se como dragão. Né? Pela união igreja-estado, nós veremos o que é a implementação da imagem e marca da besta. E não vai poder comprar nem vender aquele que não aderir a essa marca da besta, sob pena de quê? De morte também. Sim. Terminando, nós vemos aqui uma passagem no comentário bíblico adventista. Quando nossa nação, qual é essa nação? Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, podemos dizer que isso já começou, irmão Faisal? Sim. Impondo que a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. Uau. Então, meu irmão, é possível aqui compreender que estes movimentos não estão para nos aproximar de Deus, mas sim para invalidar a lei de Deus. Para invalidar a lei de Deus. Infelizmente. Nós estamos numa batalha, irmão Faisal. Sim, irmão Nesmo. Um grande conflito, e esse grande conflito está chegando ao final. O grande conflito é sobre adoração. As 3 mensagens angélicas deixam isso muito claro. Sim. Ou adoramos a Deus, Criador dos céus e da terra. Sim. A primeira mensagem convida o mundo a adorar a quem? O Criador. Uhum. E nós adoramos o Criador reconhecendo através da guarda do Do sábado. sábado que ele instituiu na criação. Por outro lado, a terceira mensagem convida o mundo a não adorar o quê? A A besta. besta e a sua imagem. Portanto, o conflito é sobre a adoração. Sim. E quem é a besta? No Apocalipse? Roma. Qual é a marca da besta? Outro dia de semana. Sim. Diferente daquele que Deus instituiu na criação. Então, é normal nós vermos estes movimentos agora. Nós estamos chegando ao fim. Sim. É um momento em que todos nós, como adventistas do sétimo dia, devíamos nos levantar e clamar pelo poder do Espírito Santo. Irmão Faisal, você não acha que é o tempo agora de nós pregarmos mais estes assuntos nas igrejas? Sim. Falarmos ao nosso povo o que está acontecendo. Nós temos muitos líderes, muitos teólogos que têm muito conhecimento sobre o assunto, mas não estão falando nas igrejas. Sim. Eu não sei o que é que nós estamos esperando. Que
que o povo seja pego de surpresa. Eu não acredito que falar destes assuntos seja alarmismo. Não. Muito pelo É contrário. importante que as pessoas tenham conhecimento, Sim. não é? É melhor que se fale do que, ainda que as pessoas não queiram ouvir aquilo. Elas precisam saber. Exatamente. Este é que deve ser o verdadeiro evangelho. Nós devemos pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não aquilo que, Que elas elas querem. querem. Exatamente. Sim, o que precisam ouvir para Sim. o próprio bem delas. Bem, irmão Faisal, eu nunca imaginei que pudesse ver as profecias se cumprindo, né, com os meus próprios olhos. Sim, irmão. Eu achava que tudo isto não passava de brincadeira dos meus pais, daqueles livros antigos da E o igreja. que isso nos faz perceber? É que a Bíblia, o que ela fala, é verdade. É verdade? É o cumprimento da profecia. Sim. Está-se a cumprir. Eu acredito que João, que escreveu o livro do Apocalipse, queria estar vivo agora. Sim, para Uau! poder contemplar aquilo que... Foi isto que eu escrevi. Daniel queria estar vivo. Sim, Os pais da igreja acham que ele não queria estar vivo agora é. para contemplar aquilo que ele escreveu. Sim, A profecia, nós podemos ter a certeza, a profecia é fiel. Sim. E não havendo profecia, o povo se corrompe. o povo se corrompe. Essa Portanto, é a esse realidade. é um conselho, uma demonstração para você como ancião da igreja, você como líder de um pequeno grupo, como diretor de uma igreja, de uma filial, como pastor, Sim, né? Como ancião. Vamos apresentar estes assuntos aos nossos membros, para que eles saibam o que está acontecendo, para que nos preparemos, amados irmãos. Porque o tempo está aqui. O tempo está aqui. sim. Nós precisamos estar preparados para o que vai acontecer em breve, que encontrará o mundo numa terrível surpresa. Mas o povo de Deus não precisa ser pego de surpresa por isto. Sim, Lembra as 10 virgens? sim. 5 estavam Preparadas. preparadas. 5 estavam, né? Mas quando o clamor soou, aí vem o noivo, né? Muitos de nós, infelizmente, vamos despertar quando... Será muito tarde. Por que será muito tarde? Porque os eventos vão nos apanhar enquanto não temos um preparo espiritual. A única maneira de nós vencermos no grande conflito que se aproxima é tendo um relacionamento com Com Cristo. Jesus. E qual é o melhor momento para ter relacionamento com Jesus? É quando isto acontecer. Não, tem que ser agora. Quando isto acontecer, o nosso relacionamento com Cristo vai se firmar. Sim, É por isso que diz o hino 150 no Hora Adventista: minha fé em Deus já está Firmada, bem firmada. Uhum. Nós precisamos firmar agora, através de jejum, de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão com Testemunho, Deus, sim. de testemunho. Fazer crescer a nossa fé. Amém. Quando o decreto dominical surgir nos Estados Unidos, eu acredito que pode sair logo. Para o Adventista do sétimo dia, não é um momento de preparo, amados. Sim. É um momento de quê? De decisão. Aqueles que estarão preparados com o azeite do Espírito Santo vão permanecer em pé. Aqueles que não estarão preparados, infelizmente, não irão vencer isto. Irmão Faisal, vamos terminar com uma oração. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado por esta conversa muito especial sobre os eventos finais. Obrigado porque queremos estar preparados para a sua vinda. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito. Dá-nos discernimento para enxergarmos estes sinais e, acima de tudo, corrermos para os braços do Salvador. Quero, Senhor, abençoar o seu povo que está acompanhando esta transmissão, que o seu Santo Espírito desça sobre cada um de nós. Prepara-nos para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Faisal. Das próximas vezes, nós procuramos trabalhar assim juntos, trazendo mais informações aqui na Escola de Profecia. Que Deus possa abençoar a todos nós. Amém. Amém.